Olá, eu sou a tutora Josi e vou ministrar com vocês então a oficina de matemática financeira. Essa oficina está sendo oferecida então no Polo de Canoas e em breve será disponibilizada também no Lex. Bom, então a gente vai iniciar a nossa oficina com a questão 3 do ADI, é a unidade 1 de matemática financeira. Então nós temos, um vendedor recebe 9,25% de comissão sobre as vendas que efetua. Qual a quantia recebida pelas vendas de R$ 4.000, R$ 3.850 e R$ 7.200? Primeiro passo, então a gente vai transformar a nossa taxa, 9,25% de comissão, em taxa unitária. A gente vai dividir por 100 para tirar a porcentagem. Então 9,25 dividido por 100 é 0,0925. Vamos pegar o primeiro valor, então de R$ 4.000 e multiplicar ou por 9,25%, utilizando a porcentagem da calculadora, ou então calculando sobre o valor da taxa unitária. Então, 4.000 vezes 9,25% igual a R$ 370, ou 4.000 vezes 0,0925 igual a R$ 370. O segundo valor, 3.850, o mesmo procedimento, vezes 9,25%, 356,12 ou 3.850 vezes 0,0925, que dá o total de 356,12. E o nosso terceiro e último valor, de 7.200 vezes 9,25%, R$ 666, ou 7.200 vezes 0,0925, igual a R$ 666. Como o problema pedia qual o valor total de comissão, a gente precisa somar os três valores. Então, somando todas as comissões, de R$ 370, R$ 356,12 e 666, o total de comissão, então, foi de R$ 1.392,13. Questão 9 do ADI. Qual o valor dos juros correspondentes a um empréstimo de R$ 5.000 pelo prazo de 5 meses, sabendo-se que a taxa de juros simples cobrada é de 3,5% ao mês? Então, a gente inicia anotando os dados do nosso problema. A gente quer saber o valor de juros, então a gente vai utilizar a fórmula que é o meu PV, que é o meu capital, vezes I, taxa, vezes N, que é o meu período. O nosso PV, então, o capital inicial foi de R$ 5.000, o I, que é a minha taxa, de 3,5% ao mês, e o meu período N, 5 meses. A gente precisa, então, atentar ali em relação à taxa e período para ver se eles estão iguais. Então, a gente tem uma taxa ao mês e um período ao mês. Então, ok, não precisamos fazer nenhuma alteração. Próximo passo, a gente precisa tirar a porcentagem, transformar em taxa unitária. Então, 3,5 dividido por 100 igual a 0,035 ao mês. Ok, fiz todos os ajustes, verifiquei se o meu período e taxa estão iguais. Então, agora a gente vai aplicar na fórmula. Então, juros é igual ao PV, 5.000, vezes I, que é a minha taxa, de 0,035, vezes N, que é o meu período, que é 5 meses. Fazendo a multiplicação, a gente tem os juros de R$ 875. O que a gente precisa cuidar? Em relação a juros simples, a gente não consegue fazer na calculadora financeira, e sim as operações básicas. Então, em relação a juros simples, a gente precisa utilizar as operações básicas e não da calculadora financeira. Então, juros de R$ 875. Uma observação, quando a gente fala de montante ou valor futuro, é o quê? A soma do meu capital mais os juros. Então, se nesse exemplo pedisse qual seria o valor futuro ou montante, eu teria que o meu valor futuro é 5.000, que é o meu capital inicial, mais R$ 875, que foi o juros calculado. Então, o meu valor futuro seria de 5.875. Questão 8. Determine o valor da aplicação, cujo valor de resgate bruto foi de R$ 84.248, por um período de 3 meses, sabendo-se que a taxa de aplicação foi de 1,77% ao mês. Então, aqui nós temos a fórmula do valor futuro, a fórmula ali que tem o valor futuro, o PV, que é o nosso capital, 1 mais I, que é a taxa, vezes N. Então, vamos anotar os dados do problema. Nós queremos saber o valor de aplicação, então o meu capital inicial, o meu PV. Eu já tenho o meu valor futuro, que foi o meu valor de resgate, então de 84.248. A minha taxa de 1,77% ao mês.
e o meu período, que é 3 meses. Novamente, a taxa está ao mês e o período em meses, então não precisamos fazer nenhuma alteração. Vamos substituir então a nossa fórmula inicial com os valores. Valor futuro, 84.248, igual ao PV, que é o que a gente quer descobrir, vezes 1 mais a taxa, 0,0177, vezes o prazo, que é 3. Então, a primeira coisa, realizar a multiplicação dentro do parênteses e depois fazer a soma. Então, nós ficamos com 1,0531, que está multiplicando pelo PV. Então, para isolar, a gente precisa passar dividindo. 84.248 dividido por 1,0531. Isso nos resulta, então, PV, o meu capital inicial, de R$80 mil. Então, o meu valor de aplicação foi de R$80 mil. Aqui a gente tem as fórmulas do desconto simples, então a gente tem desconto racional simples, que a gente chama o desconto por dentro, e o desconto comercial simples, que é o por fora, certo? São as mesmas fórmulas que tem no e-book, no material de vocês, só para analisar então o desconto por dentro. Então aqui a gente tem que é o desconto racional, aqui tem o cálculo dele e o valor nominal. Aqui no desconto comercial, o valor nominal, então muda a fórmula, e o desconto comercial também ele muda aqui porque a gente vai calcular com FV e lá no simples a gente calcula com o PV. Então mais por uma questão de análise mesmo. Aqui então a gente tem um exemplo calculando o desconto simples. Márcia vai descontar um título de R$6 mil, a taxa de 2,1% ao mês. Faltando 45 dias para o vencimento do título, determine a. O valor atual e o valor do desconto racional simples. E na letra B, a gente vai querer saber o valor do desconto comercial simples e de um título de 60 mil, não mais de 6 mil. Então, na letra A, iniciando, então, a gente quer saber o desconto racional e o valor atual. Então, o desconto racional é o meu valor futuro menos o PV, que é o meu capital inicial. E qual o meu PV? Nós temos, então, o valor futuro de R$6 mil, a taxa de desconto de 2,1% ao mês, que é 0,021 ao mês, então a taxa unitária, e como a gente está com um prazo de 45 dias, a gente vai transformar essa taxa ao dia. Como é juros simples, não tem problema alterar a taxa, transformando ela. Se é juros compostos, a gente tem que ter um cuidado maior. Então, ela vai ficar 0,007 ao dia. E N, então, 45 dias. A gente vai utilizar, então, a fórmula do valor atual do nosso desconto racional simples, que é a fórmula anterior que a gente viu. Então, o meu PV é igual a FV dividido por 1 mais D vezes N, D sendo a minha taxa de desconto. Então, 6 mil dividido por 1 mais 0,007 vezes 45. Mesma coisa, efetuando a multiplicação, depois a soma. Então, a gente ficou com 6 mil dividido por 1,0315, que deu um total de 5.816,77. Então, esse é o meu PV, o valor que eu fiz o pagamento. Então, o meu desconto é o valor final, o valor futuro, menos o PV, que foi o que eu efetuei o pagamento. Então, nós temos 6 mil, que era o valor inicial que seria pago após os 45 dias, menos 5.816,77, que foi o valor que eu realmente paguei por ter pago antes de 45 dias. Então, o desconto nesse caso que eu tive por pagar antes foi de R$ 183,23. A letra B já nos pede o valor do desconto comercial simples, em relação então ao título agora de 60 mil. Então, o desconto comercial, a gente utiliza direto a fórmula dele, que é o valor futuro vezes a taxa de desconto vezes N, que é o prazo. Então, meu valor futuro de 60 mil, a minha taxa de 2,1% ao mês, transformando ela ao dia, porque também dos 45 dias, que é o nosso prazo que a gente pagou adiantado. Então, aplicando na fórmula, nós temos o valor futuro vezes a taxa de desconto, vezes o prazo. Então, 60 mil vezes 0,0007 vezes 45, que dá um valor de 1.890. Então, esse foi o desconto que eu tive por pagar 45 dias antes do meu título.
Agora, então, nós vamos para a questão 12, então, do ADI. André terá que pagar duas promissórias, uma de 7.200 daqui a 2 meses e outra de 9.600 daqui a 3 meses. Ao rever seu orçamento, ele verificou que não terá dinheiro suficiente para pagá-las nessas datas. Assim, se propôs a trocá-las por uma única promissória, com vencimento daqui a 4 meses. Qual o valor nominal dessa nova promissória, sabendo que a taxa de desconto comercial simples aplicada na troca será de 1,2% ao mês? Essa questão ela trabalha equivalência de capitais. Então, a gente precisa cuidar qual fórmula utilizar dentro da equivalência, porque aqui ele determina que é desconto comercial simples. Então, vai ter uma fórmula específica para trabalhar. Quando nós temos mais de um título, nós trabalhamos com essa equivalência de capitais, que é dada pela fórmula N1, que é o meu título 1, vezes 1 menos I, que é a taxa dele, NI, que é o período desse título, mais N2, que é o meu segundo título, vezes 1 menos I, que é a taxa dele, vezes N2. N2 é o período desse segundo título, igual a N', que é o nosso novo título que nós queremos descobrir, multiplicado por 1 menos I, N', que é o novo prazo desse meu novo título. Então, vamos pegar os dados do problema. Meu N1, que é o meu primeiro título, de 7.200. O meu I, que é a minha taxa, de 1,2% ao mês, e N1, que é o meu prazo de 2 meses. O meu segundo título, que é 9.600, a taxa de 1,2% ao mês e o prazo dele de 3 meses. O N', que nós não sabemos, é o que vamos descobrir, a minha taxa, 1,2% ao mês, e o meu novo prazo que eu quero de 4 meses, esse título. Então, vamos substituir. Meu N1 é 7.200, vezes 1 menos a taxa, sempre a taxa então unitária, 0,012, vezes 2, que é o prazo, mais 9.600, 1 menos 0,012 vezes 3, igual a N', 1 menos 0,012 vezes 4. Vamos fazer então, primeiro, a multiplicação dentro dos parênteses e depois a gente vai subtrair ali o 1. E, por final, multiplicar pelo 7.200. Então, isso a gente tem 7.027 com 20. O mesmo procedimento aqui. Primeiro a multiplicação, depois subtrai e multiplica por 9.600, 9.254,40. Aqui a mesma coisa. Vou fazer a multiplicação, 0,012 vezes 4, e depois eu vou subtrair pelo esse resultado que eu encontrei e multiplicar por N', que deu 0,952. Vamos realizar a soma e depois a divisão. Então, nós temos 16.281,60 igual a 0,952 N'. O meu N' está multiplicando por 0,952, passo dividindo. Então, agora eu vou encontrar o valor do meu título final, que é de 17.102,52. Então, o meu título que eu vou substituir por esses outros dois é no valor de 17.102,52. Então, o valor da nova promissória, 17.102,52 centavos. Agora, nós vamos iniciar, então, a unidade 2 de matemática financeira e também a gente vai continuar resolvendo os exercícios do ADI. Então, essa é a questão 2 do ADI de matemática financeira, unidade 2. Qual o capital que, aplicado a 8,2% ao mês, durante 6 meses, rende juros compostos de R$ 75.573,51 centavos? Então, primeiro a gente vai utilizar a nossa fórmula dos juros, que é o PV, que é o meu capital inicial, 1 mais I na N, elevado na N, que é o meu período, menos 1. Então, nós queremos saber qual o meu capital aplicado, e eu já tenho o valor dos juros. Então, eu vou substituir no lugar do J, que é os juros, 75.573,51, PV, que é o que a gente quer descobrir, 1 mais 0,082, que é a nossa taxa, elevado na 6. Então, a nossa taxa está ao mês e o nosso período também está ao mês. Então, não precisamos alterar nada. Menos 1. Primeiro, a gente faz a soma de 1 mais 0,082 e eleva na 6, menos 1, que deu esse resultado.
Agora a gente passa dividindo, então, 75.573,51 dividido por 0,0604588091 igual a PV. A importância de utilizar bastante casas decimais é que a questão do arredondamento fica mais próximo, então, da resposta que vocês precisam. Então, o meu valor inicial, o meu PV, é de 125 mil. Aqui, a mesma observação. Quando a gente fala de montante ou valor futuro, de novo, é o meu PV mais os juros. Então, no caso, o meu capital mais juros. Nesse exercício, então, se perguntasse qual é o meu valor futuro, eu teria os 125 mil que nós encontramos, que é o meu capital inicial, mais o valor de juros, que já dá no enunciado, de 75.573,51, dando um valor futuro de 200.573,51 centavos. A questão 3, então, do ADI. O investidor aplicou 320 mil reais em títulos, que lhe proporcionarão um resgate de 397.535 reais, após 90 dias de aplicação. A que taxa mensal de juros compostos está aplicado o seu capital? Então, aqui a gente utiliza essa fórmula. Quem vai utilizar a calculadora científica? Quem for utilizar a calculadora financeira, pode já colocar direto nela. Então, depois a gente vê como colocar nela as informações. Iniciando, então, a gente resolve pela fórmula. Nós precisamos, então, das informações N, que é o prazo, que o problema já nos dá, FV, que é o valor futuro, que é o valor de resgate, de 397.535, e o nosso PV, que é o valor aplicado, que foi de 320 mil reais. Então, substituindo, no prazo, já substitui por 3. Por quê? Ele pergunta a taxa mensal que foi aplicado. Como é taxa mensal e no problema está me dando a taxa em dias, eu transformo o meu prazo em meses, para ter a taxa mensal direto. Então, 90 dias corresponde a 3 meses. Substituindo, então, o valor futuro, que é 397.535, dividido por 320 mil, que é o meu valor inicial, meu capital, menos 1. Faço a divisão e extraio a raiz, então, de radical 3, que vai me dar 1,075, subtraio 1, e encontro, então, a minha taxa de 0,075, ou seja, 7,5% ao mês. Quando for aplicar esses dados na calculadora financeira, vocês vão colocar, então, inicial, vocês vão botar o valor futuro, vão ter que negativar ela, colocar o valor, depois colocar o valor de PV, clicar em PV, colocar o prazo já em 3, N, e por fim colocar I, que é o que vocês estão procurando. Sempre no final, coloca a informação que vocês desejam. Questão 9. A caderneta de poupança, além da atualização monetária, paga juros de 6% ao ano, capitalizados mensalmente. Letra A. Qual a taxa nominal de juros pagos pela caderneta de poupança? Então, é a minha própria taxa, 6% ao ano, porque é a minha taxa nominal, que é o que ele já fala. Ela é capitalizada mensalmente, mas então a nominal é 6% ao ano. Agora sim, na letra B, qual a taxa efetiva mensal? Se ela é capitalizada mensalmente, mesmo sendo ao ano, eu posso simplesmente dividir ela por 12. Então, 0,06 dividido por 12, um ano corresponde então a 12 meses, eu tenho 0,005, que é igual a 0,5% ao mês. Eu só consigo fazer essa divisão da taxa por 12 direto porque ela é anual, mas ela é capitalizada mensal, então ela já é cobrada mensalmente. Por isso, basta dividir por 12. Agora, na letra C, ela pergunta, e qual a taxa efetiva anual? Agora sim, nós precisamos utilizar então a fórmula de taxa efetiva para descobrir realmente qual a taxa que está sendo cobrada ao ano, pois ela é capitalizada mensalmente. Então, 1 mais I, que é a taxa que a gente quer descobrir, é igual a 1 mais IN, que é o nosso prazo que nós temos, K e K. O K é o nosso período que nós estamos trabalhando. Então, a taxa que nós temos, que é de 0,06, e o K é 12, porque ela está sendo capitalizada mensalmente e a gente quer saber ela em um ano. Então, a gente utiliza o 12, que são os 12 meses.
Então, 0,06 dividido por 12 mais 1 elevado na 12 dá 1,0616778. Isolando, então, o meu I, passo subtraindo 1 e a gente ficou, então, com uma taxa anual efetiva de 6,17% ao ano, ou seja, é o que realmente está sendo cobrado em um ano e não 6% ao ano, pois ela é capitalizada mensalmente. Questão 10, então, do ADI. Ivo investiu um capital de R$25 mil a juros compostos por 3 anos a uma taxa anual de 24%, capitalizados trimestralmente. Qual o montante que Ivo recebeu ao final da aplicação? Então, nós precisamos cuidar aqui que nós temos uma taxa que ela é capitalizada trimestralmente, ela é anual e nós estamos trabalhando com um período de 3 anos. Então, precisamos fazer alguns ajustes. Nós temos, então, um capital de 25 mil, nós temos uma taxa de 24% ao ano, que ela é capitalizada trimestralmente. Então, em um ano, eu tenho 4 trimestres. Então, ela é 0,24 dividido por 4, por ser 4 trimestres em um ano, igual a 0,06 ao trimestre. Ok, deixei a taxa conforme a capitalização dela, trimestral. Agora, vamos alterar o prazo. Nós temos ali 3 anos. Cada ano, então, nós temos 4 trimestres. Então, 3 vezes 4, 12 trimestres. Ok, estou com a minha taxa e o meu período no mesmo. Estão em trimestres. Agora sim, a gente só aplica na fórmula. Então, o meu FV, que é o que a gente quer descobrir, é igual a 25 mil, que é o meu PV, entre parênteses, 1 mais 0,06 elevado a 12. Então, a gente vai somar 1 com 0,06 elevar a 12 e depois multiplicar por 25 mil. Nós temos, então, um valor futuro de 50.304,91. Na calculadora financeira, vocês vão fazer o mesmo procedimento, vão ter que alterar ali o prazo e a taxa, deixar igual, e depois só substituir ali, utilizar, então, o PV como 25 mil, não esquecendo de negativar, a taxa de vocês e o período ali de 12. E no final, clicar então em FV, que vai ser o resultado que vocês vão encontrar, de 50.304,91. Aqui então também nós temos as fórmulas do desconto racional composto, também por dentro, e o por fora. O que a gente pode utilizar para identificar se é simples ou composto ali as fórmulas, ele sempre vai estar o expoentezinho N, que o período do composto é sempre um expoente. Então, isso já ajuda vocês a identificarem. O valor nominal no desconto por dentro, ele trabalha com FV. O valor atual aqui com PV. O valor nominal aqui, o FV também. Só muda as fórmulas, então vocês têm que estar bem atento qual tipo de desconto que o enunciado está pedindo. E agora, então, é com vocês, praticando. Vocês estarão recebendo, enfim, no Lex estará disponível os exercícios das oficinas e vocês podem praticar. Bons estudos!